Olá, pessoal aqui do YouTube. Olá, pessoal do Instagram, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês um assunto bem importante, né? Eu achei aqui uma revisão do artigo sobre suplementos alimentares para prevenir depressão pós-parto. É um artigo científico publicado pela PubMed e nele fala ali, né, sobre os possíveis suplementos ali que são recomendados para quem tem depressão pós-parto, né? Eu tive depressão pós-parto na minha primeira gestação, da minha primeira filha, né? Eu só não fui diagnosticada, mas eu tenho certeza que eu tive. Eu chorava muito, enfim, eu tive dificuldade também para amamentar, né? Que é pouco falado. E eu tinha uma outra visão da maternidade, eu achei que a maternidade ia ser super fácil, né? De lidar. Eu tinha uma outra visão, eu romantizava muito a maternidade, não é bem assim, né? Quem é mãe sabe, só quem é mãe sabe, né? Então, né, eu tive depressão pela minha dificuldade de amamentação, também tive deficiência de ferro, né? Eu estava realmente bem fraca, anêmica na primeira gestação, né? Então, né, eu não tive aquele cuidado como deveria ser na primeira, né? E agora eu tenho minha segunda filha, né, que ela nasceu, tem alguns diazinhos aí, nessa parte do puerpério, né? Eu fiz um parto cesárea, né? Mas tô bem melhor do que na primeira gestação. Tive um acompanhamento muito bom, né, com o ginecologista e obstetra que me acompanhou. Então isso foi fundamental, né, suplementação também de vitaminas. E vocês viram aqui também que eu sempre coloco, né, as vitaminas que eu tava tomando, que eu estou tomando ainda durante essa parte ali do puerpério, e até para facilitar a amamentação, né? Então, tô tomando uma série de vitaminas, a B12, o ferro, o cálcio, né? E o complexo vitamínico, que tem ômega 3, que tem vitaminas do complexo B, né? Então, resolvi trazer esse artigo, né, sobre os suplementos alimentares para prevenir a depressão pós-parto, que ele foi publicado na revista PubMed, tá? E, né, eu encontrei a tradução dele, né? Porque a PubMed, geralmente os artigos vêm em inglês, né? Então é de Brenda, de Lindon, de Michael, de Terence e de Bonnie, né? Então eles participam do grupo showrunner de gravidez e parto, né? Então eu vou publicar aqui para vocês também depois sobre esse artigo, né? E como eu estou passando por essa fase novamente, né, do pós-parto, de todos os cuidados ali, né? E como eu relatei também que eu tive depressão pós-parto na primeira gestação, achei interessante trazer aqui também para ajudar algumas mamães, tá? Então aqui ele fala, né, que a depressão pós-parto é uma condição médica que afeta muitas mulheres e o desenvolvimento de seus bebês, né? Certas deficiências alimentares na dieta de uma gestante ou puérpera, né, podem causar depressão pós-parto. A correção das vitaminas, né, a correção dessas deficiências, quer dizer, pode prevenir a depressão pós-parto em algumas mulheres. Exemplos específicos de suplementos alimentares destinados a prevenir a depressão pós-parto incluem ácidos graxos, que é o ômega 3, principal fonte de ômega 3 é o ferro, é o peixe, né? A principal fonte de ômega 3 é o peixe, que é uma gordura boa, que é super indicada, né? O ferro, né? Fonte de ferro ali, feijão, carnes vermelhas em geral, né? O folato, cobalamina, que são as vitaminas do complexo B, né? Que também são fontes de... As carnes também são fontes de vitaminas do complexo B, né? Piridoxina, riboflavina, vitamina D e cálcio, né? Cálcio, leites, derivados e iogurtes no geral, né? Então, essas vitaminas, elas vão ajudar a prevenir a depressão pós-parto, né? Nas mulheres aí gestantes. Então, é importante fazer o acompanhamento médico
com o seu médico, com o seu ginecologista obstetra, para poder fazer os exames, né? Que antes de suplementar a gente precisa ver como é que tá. Então tem que fazer os exames de sangue, né? Desses tipos de vitaminas para poder fazer a suplementação, né? No meu caso também, nessa minha segunda gestação agora, eu repeti os exames, né? Todos o trimestre ali, primeiro, segundo e terceiro. No primeiro trimestre, tudo ok, tudo bom, né? No segundo trimestre, gente, foi um absurdo, assim, de que caiu a minha ferritina, né? O que caiu foi impressionante, assim, caiu muito, muito, muito. E eu precisei passar mal no trabalho, realmente desmaiar. Ainda bem que eu consegui pedir ajuda na hora, eu precisei passar mal para ver o que realmente era. Aí repeti os exames do segundo trimestre, mostrei pro meu médico, ele falou, ó, vamos ter que tomar Noripurum, que é o ferro intravenoso, né? Porque eu tava tomando o comprimido via oral, mas não tava adiantando, né? Então eu precisei fazer a reposição de ferro intravenoso. No total foram 6 bolsas de ferro intravenoso. Então, né, eu precisei realmente passar mal para poder ver o que era. Eu jurava que era pressão baixa e não era. Era deficiência de ferro, né? E tudo isso explicava também minha fraqueza, né? Porque assim, é normal, o corpo vai mudar, sentir um pouco, né? Mas não o tempo inteiro fadigado, o tempo inteiro cansada. E isso pode ser que seja uma deficiência de ferro, como no meu caso foi, nessa minha segunda gestação, né? Então eu tive que fazer a reposição de ferro intravenoso e também continuei tomando comprimido via oral. Então isso tudo é importante falar, né? Mas quem vai repassar, né? Quem vai passar essa medicação, no caso, né? A dosagem de ferro mais elevada realmente vai ser o médico ginecologista obstetra, tá? E além da reposição de ferro, por mais que eu tava tomando o comprimido de B12 também, né? O comprimido, a vitamina B12, né? Via oral ali. Eu também tive que tomar duas injeções de B12, de vitamina B12, porque também no exame deu baixo, né? Então o médico também receitou, né? E eu fiz essa reposição e melhorei muito, né? Melhorei até meu cansaço, melhorou muito, 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 assim. Foi muito bom. E no meu pós-parto agora, né? Que minha bebezinha tá em casa comigo tem dias, né? Então eu tô nessa, tem uma semana, vai fazer uma semana amanhã que eu vim pra casa do parto cesariana, né? E eu já pedi também no próprio hospital que eu fui fazer minha cesárea para ele já me passar a reposição de ferro intravenoso também. Por quê? Porque eu repeti o exame e não aumentou muito, aumentou pouco, né? Aí eu já pedi para ele fazer essa reposição, se pudesse, no hospital. Conversei com o médico lá pra eu vir para casa bem, né? E não ter nenhum problema, não desmaiar, não passar mal. Então eu pedi para ele fazer essa reposição de Noripurum também no próprio hospital e me ajudou muito também agora em casa, né? Comparado o primeiro puerpério para esse, nossa, é outra vida, é outra realidade, assim, né? Então, primeiro a gente se bate um pouco, no segundo a gente aprende, né? Geralmente é assim que funciona. E, então, voltando aqui, né, o artigo, né, de suplementos alimentares para prevenir a depressão pós-parto, a hipótese geral dessa revisão é que certas deficiências alimentares na dieta da mulher grávida ou no pós-parto podem causar depressão pós-parto. Portanto, corrigir essas deficiências com suplementos alimentares pode prevenir, né, a depressão pós-parto. Suplementos alimentares foram definidos como qualquer vitamina, o que são suplementos alimentares? Qualquer vitamina, mineral ou composto que existe naturalmente que se possa razoavelmente esperar que faça parte da dieta humana normal. Espera-se que a intervenção com suplementação corrija o déficit atual ou potencial nessas vitaminas, minerais e outros compostos, né? Então, ou seja, a reposição de vitaminas, minerais para corrigir durante a própria dieta, né? Para corrigir a falta de vitaminas, né? Ou seja, a suplementação vai corrigir se houver falta, né? De acordo com os exames ali de sangue e tudo mais, tá? Os ácidos graxos poliinsaturados, como o ômega 3, são encontrados em peixes oleosos e frutos do mar,
né? Que tem o EPA e o DHA, que eles são mais absorvidos, né? Então, a composição de ômega 3 que tem EPA e DHA são mais absorvidos. E são encontrados ali nos peixes, tá? Então, geralmente, a gente não faz o consumo de peixe diário, né? Muita gente não faz o consumo de peixe diário, então a gente precisa repor essa gordura, né? O ideal é ter uma proporção boa de ômega 3 e ômega 6, né? Tá? Mas a gente precisa fazer essa reposição também durante a gestação ali, durante o pós-parto. Então, durante o último século, as dietas das sociedades industrializadas continham quantidades significativas menores de ômega 3 e níveis relativamente maiores de ômega 6, ou seja, as dietas industrializadas elas têm mais gordura de ômega 6, né? Que são ômega 6? São gorduras ali do óleo do óleo de soja, né? Que são aquelas gorduras que são feitas ali, por exemplo, ali os pães, muitas vezes é colocado óleo de soja ali para fritar uma carne, enfim. Tá? Então tem que ter uma proporção boa de ômega 3 para ômega 6. E geralmente na dieta industrializada tem muito mais óleo de soja, né? Do que o ômega 3, que é a gordura do fruto do mar ali, dos peixes em geral, né? Então tem que ter uma proporção boa entre essas duas gorduras. Existe uma correlação entre essas taxas de consumo de peixe e depressão. Ou seja, quanto menos peixe a pessoa ingerir, né, ou a fonte de ômega 3 em cápsula, enfim, maior vai ser a tendência dela ter uma depressão, tá? E a depressão pós-parto pode ter relação com várias situações. A dificuldade de amamentar também é um dos fatores que interferem no bem-estar da mãe e do bebê, causando estresse e depressão. Como eu falei ali na minha primeira gestação, eu tive muita dificuldade para amamentar, mas eu fui atrás, aqui em Blumenau a gente tem o banco de leite, eu fui atrás de ajuda. Só que eu demorei 20 dias, eu fiquei 20 dias com dor para poder ir atrás de ajuda e nisso tudo a minha filha perdeu peso, enfim, suplementar também, porque a PEG estava errada, né? Então doía porque a minha PEG estava errada. Se a pega do bebê tá certa durante a amamentação, não vai doer, né? Não dói. Mas amamentar não dói. Agora na segunda gestação já tô bem mais tranquila, porque eu já passei pela primeira, enfim, né? Mas não é para doer. Se doer tem alguma coisa errada, né? O ideal é procurar ajuda, procurar o banco de leite da sua cidade para poder arrumar a pega. Né? Então, a minha filha, a minha primeira filha, eu amamentei ela até 2 anos e 1 mês. No começo ela perdeu peso, então a gente suplementou. Né? Na época ela tomava o... Qual que era o nome? Ai, agora me fugiu o nome do suplemento. Acho que era Nestogeno, se eu não me engano. Então ela suplementou com Nestogeno. A gente colocou ali pra ela no máximo 2 mamadeiras por dia, né? E eu também amamentava ela. Então ela fez essa suplementação, mas ela não largou o peito, graças a Deus, né? Então a gente foi corrigindo a pega, ela foi ganhando peso e chegou um momento que ela começou a comer. Nos 6 meses ali, a gente acabou não dando mais a fórmula, ela ficou só com mamar, né? Só com o peito e comendo, né? Mas precisou fazer a suplementação da minha primeira filha e eu, como nutricionista, pensei, eu não acredito que eu não vou conseguir amamentar ela. Para mim era um absurdo, assim, eu pensava como, meu Deus, o leite materno é o primeiro alimento do mundo, eu tenho que conseguir amamentar ela, né? Eu bati o pé, eu consegui, mas eu precisei suplementar. E hoje em dia eu vejo que se você não dá conta, tá tudo bem também suplementar. Não é o fim do mundo, não vai, né? Então, assim, a minha segunda filha agora que tá aqui dormindo, ela tá só no leite materno. Graças a Deus tem bastante leite, tô conseguindo amamentar bem ela. E a criança também que dorme bem, ela come bem, né? Então, isso também é um sinal, né? Se ela dorme bem, se ela descansa, se ela não fica estressada, não chora muito, quer dizer que ela mama bem, que ela descansa, que o sono vai ajudar também na fase de crescimento dela, né? Então, isso tudo tem a ver também, né? Com a amamentação, com a saúde da mãe, enfim, tudo isso pode interferir também na depressão pós-parto, que nem a gente está comentando aqui hoje, tá?
Então, se você tem dificuldade de amamentar, procure o banco de leite, né, da sua cidade para conseguir corrigir a pega do bebê, principalmente. E muitas vezes a mãe não sabe dar de mamar direito, que no caso foi o meu caso, né? Quando eu fui no banco de leite, eu falei para a enfermeira que estava lá, perguntou, mãe, qual que é a sua maior dificuldade? Eu falei, eu não sei chegar a minha filha até meu peito. Porque ela é toda molinha, ela é toda, né? A gente não tem habilidade, mãe de primeira viagem geralmente não tem muita habilidade com isso, né? E ela me ensinou, ela falou, ó, não é você que tem que ir até a criança, é a criança que tem que vir até você. Você tem que ficar numa posição confortável, segura a cabecinha da criança, enfim, faz todo o processo ali, deixar o narizinho livre, esperar a criança abrir bem a boca para chegar até no peito para pegar toda a auréola, né? Então, estudo, eu fui orientada no banco de leite, tá? A minha depressão pós-parto, certeza que veio da minha falta de experiência com a amamentação e também da reposição de algumas vitaminas, como por exemplo o ferro, que era nítido que eu estava super cansada, sobrecarregada, anêmica, né, na minha primeira gestação. Nessa agora, graças a Deus, eu consegui aprender e já fiz a reposição de ferro, estou continuando com as vitaminas. Mas estudo é muito importante, orientação do teu médico obstetra e ginecologista, né? Então, graças a Deus, peguei um médico muito bom, Dr. Marcelo, que está me ajudando muito nessa minha segunda gestação, tá? No segundo pós-parto, né? A gestação já foi no segundo pós-parto aqui. Me ajudou durante a gestação e durante o pós-parto. E outras deficiências alimentares podem desempenhar também um papel de depressão pós-parto. Em um estudo, o tratamento com ferro resultou em uma melhora de 25% nas escalas de depressão e estresse de mães previamente deficientes em ferro. A anemia é um fator de risco para a depressão pós-parto. Portanto, a hemorragia pós-parto também pode ser uma causa de depressão pós-parto. Hemorragia pós-parto foi outro fator também que eu percebi da primeira gestação para a segunda, né? Na primeira gestação também foi cesárea e eu tive ali o sangramento ali por 40 dias quase. Se não foi 40, foi uns 35, mas eu lembro. Que foi muito assim, sabe? Que era demais. E nessa segunda gestação já não percebo tanto, né? Já não percebo tanto, já agora eu tô com ali, vai fazer uma semana que eu vim para casa amanhã, já não tá que nem na primeira, né? Eu acredito também que por eu ter feito a reposição de ferro intravenoso ali, 1 hora por 1, no próprio hospital também me ajudou a conter essa questão da hemorragia, né? Então, também é bem importante ali a fazer a reposição de ferro também para conseguir conter a hemorragia pós-parto. Em outro estudo, mulheres nulíparas, ou seja, que nunca tiveram uma gestação antes, né? Entre 11 e 21 semanas de gestação, foram randomizados para receber o placebo de 2.000 mg de cálcio elementar por dia e participaram do estudo de cálcio para prevenção de pré-eclâmpsia, né? Ou seja, o cálcio também é suplementado para prevenir a pré-eclâmpsia, que é a pressão alta ali durante a gravidez, né? Que é um fator de risco ali para o bebê também. E esse estudo descobriu que havia uma tendência menor, as mulheres que foram suplementadas com cálcio, a ter depressão, né? Ou seja, o cálcio também interfere ali para prevenir a depressão pós-parto. E também foi encontrada uma associação entre os baixos níveis séricos de vitamina D, ou seja, a vitamina do sol, e depressão pós-parto em pessoas mais velhas, né? E depressão pós-parto não, e depressão, né? Ou seja, vitamina D tem associação com a depressão em pessoas mais velhas. Então, se os níveis de vitamina D estão ligados à depressão, por que não corrigir a vitamina D também em mulheres com depressão pós-parto? A vitamina D a gente sabe que é a vitamina do sol. Hoje em dia é difícil realmente, né, a pessoa que sai para pegar um sol, enfim, a vida corrida, trabalho e tudo mais, muitas vezes final de semana ou faz uma caminhada, né? Quem consegue, ótimo, mas também é importante fazer essa correção de vitamina D.
durante ali a gestação, né? E durante o período de pós-parto. Isso tudo que eu tô falando, gente, também é exame de sangue que vai dizer, né? Então, tu vai ter que fazer exame de sangue de ferritina, de vitamina D, para ver como é que tá, de vitamina B12, né? Para poder fazer essa reposição, tá? Vamos lá. Os suplementos de ferro, eles podem prevenir anemia por deficiência de ferro, prevenindo, assim, a letargia, ou seja, aquela sensação de cansaço, né? Letargia materna, e a depressão, tá? Então, o ferro, ele previne a letargia e a depressão. A deficiência de ferro também afeta os registros eletrofisiológicos e o metabolismo dos neurotransmissores sem associação direta à anemia. Ou seja, ele vai afetar o sistema nervoso. Nosso sistema nervoso é o que comanda tudo, né? Que comanda o nosso pensamento, o nosso movimento, enfim, é tudo comandado pelo sistema nervoso central, né? Então, a reposição de ferro também vai contribuir para melhorar ali a questão do sistema nervoso central, que a gente sabe que a mãe, quando tem o bebê, ela só pensa no bebê, ela esquece o resto do mundo, né? Então, o ferro também vai ajudar na questão de memória, enfim, todos esses comandos que o sistema nervoso faz, né? Então, corrigir a deficiência de ferro pode normalizar o funcionamento neural por meio de mecanismos eletroquímicos diretos, né? Fora ali a questão também de anemia, né? A reposição de ferro é importante para a prevenção de anemia, falta de disposição, que nem eu comentei com vocês aqui, tá? Voltando ao ômega 3, né, eles afetam os neurotransmissores peptídicos, que são fatores de liberação, e hormônios em uma variedade de processos fisiológicos cognitivos. Os ácidos graxos também podem exercer uma função controladora na modulação da fluidez da membrana neural. Então, também participa do sistema nervoso central ali para comandar ali a membrana dos nossos neurônios, né? Que são quem faz o comando para a gente ali de toda a nossa movimentação, memória, enfim, que comanda ali o nosso cérebro, tá? O ômega 3 também é bem importante. A vitamina D também pode inibir a síntese de óxido nítrico e síntese induzível e aumentar os níveis de glutationa, sugerindo um papel para o hormônio nas vias de desintoxicação cerebral. Ou seja, também tem relação ali com o nosso cérebro, a vitamina D. Assim como a da mãe também para o bebê, né? Na gestação, tudo que a gente come é selecionado, o mais nutritivo vai para o bebê. Então, por isso que muitas vezes a mãe tem deficiência de vitamina, tem deficiência de ferro, até mesmo a deficiência de ômega 3, né? Porque deixa de vir para a mãe e vai para o bebê primeiro, para nutrir esse bebê, para ele poder crescer saudável. Então, muitas vezes acontece, né? Acontece da mãe ter deficiência pelo fato de tudo que a gente ingere, tudo que é mais saudável, vai para a nutrição do bebê para ele poder crescer, né? Sobre o ganho de peso também durante a gestação, né? É importante falar. Os alimentos ali que a gente deve dar preferência durante a gestação, né? Gente, durante a gestação, durante o pós-parto, é o mais natural possível, é aquela comidinha caseira, né? O arroz, o feijão, os legumes, as carnes, né? Que são fontes de ferro. Evitar ali o excesso de industrializado, né? Iogurte natural, também fonte de cálcio, queijos, né? A gente pode estar consumindo também alimentos integrais, aveia, fibra, que vão dar a sensação de saciedade. Muita gente fala que durante a gestação eu posso comer o dobro, né? Então, assim, para aumentar a caloria durante a gestação, se eu não me engano, é de 300 a 500 calorias a partir do segundo trimestre, ou seja, a partir do 4º mês ali de gestação, né? Durante o primeiro trimestre não aumenta muito caloria. Agora, durante a amamentação, sim, durante a amamentação é cerca de, se eu não me engano, 800 calorias a mais para a mãe,
para a mãe conseguir produzir o leite materno, né? Então, muita gente acha que durante a gestação é que pode comer dobrado, mas se você for amamentar, você vai precisar comer mais também. Desculpa, eu tô meio rouca de tanto falar. Durante a gestação, tô falando de quantidade e qualidade. Não adianta comer mais, comer besteira, né? Besteira que eu digo alimentos processados, industrializados, né? Mas sim, quantidade maior de arroz, de feijão, de carne, de frutas em geral, né? Vai precisar aumentar durante a amamentação. E quanto mais o bebê mama, mais você produz o leite materno, ou seja, então tem que cuidar ali também com a alimentação, da preferência de comer de 3 em 3 horas, né? E um fator interessante também sobre a amamentação é que quando a mãe amamenta, ela perde peso mais rápido, porque ela aumenta o gasto calórico dela, né? Então, durante a amamentação, ela perde ali o peso mais rápido, volta ao seu peso normal mais rápido, por conta desse gasto calórico aumentado. E também, gente, né, é que nem comentei aqui com vocês sobre a minha primeira gestação ali. Eu lembro que eu cheguei no meu peso que eu tinha. Eu engordei, se eu não me engano, 10 quilos na minha primeira. Eu cheguei no peso que eu tinha um mês depois do parto. Foi um mês, assim. Um mês eu já consegui chegar no meu peso que eu tinha antes, né? Mas o meu fator de estresse também estava muito elevado, né? Eu tive ali depressão pós-parto, eu fiquei muito estressada porque eu não conseguia amamentar direito minha filha. Enfim, até eu conseguir regular tudo, assim, o primeiro mês foi bem difícil. Passou bem devagar, porque eu tava nessa situação toda, né? Mas depois que eu consegui corrigir, né? Depois que eu procurei ajuda, foi melhorando, foi entrando tudo na rotina, eu consegui ali, né? Ficar mais calma, mais tranquila e não me sentir tão deprimida, vamos dizer assim, né? Mas a primeira gestação é mais difícil, porque a mãe tem privação de sono também, né? Não dorme direito, tem que acordar para amamentar. Minha filha chorava muito porque ela não estava sugando o suficiente, até eu corrigir isso demorou, né? Mas deu tudo certo. Suplementei, tá aí, vai fazer 3 aninhos, né? Tá uma moça já. Enfim, deu tudo certo, tá? Mas com a segunda eu acabei aprendendo isso tudo e tô repassando aqui para vocês também. E voltando ali aos tratamentos, né, com suplementação ali, então a gente viu sobre o cálcio, sobre o complexo B, sobre o ômega 3, sobre o ferro, né. Esses tratamentos, né, em comparação com outros tratamentos, os suplementos alimentares são uma forma de intervenção barata, fácil e disponível. Geralmente são livres de efeitos colaterais para prevenção e tratamento de depressão pós-parto. Né, gente? Então, como eu falei aqui para vocês, os suplementos alimentares vão ajudar muito na questão da depressão pós-parto. A mãe tem que se manter calma também, no começo é difícil, né? Agora, comparando a minha primeira para a minha segunda gestação, tá tudo mais tranquilo, né? Meu primeiro pós-parto e o segundo pós-parto também, né? Então, a gente vai aprendendo sobre um pouquinho mais sobre a maternidade sendo mãe de segunda viagem. Tá? Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. Eu vou deixar o vídeo salvo para vocês. E quem gosta aqui de conteúdo sobre relacionado à alimentação, relacionado à nutrição, se quiser me seguir aqui no YouTube ou no Instagram também, é SK Consultoria Nutricional. Eu vou postar o vídeo ali nas duas plataformas ali para vocês estarem acompanhando. Bom, gente, até a próxima. Beijo!